Bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos continuar com o estudo da isomeria óptica e hoje a gente vai mostrar para você que mesmo sem ter carbono quiral, um composto poderá apresentar isomeria óptica, tá certo? Então vamos para esse estudo interessante também, tá bom? Então, quais são os compostos, tá, que vão apresentar isomeria óptica mesmo sem terem carbonos quirais, né? Então, primeiro, o grupo dos compostos alênicos, não é helênicos, é alênicos. E o que é um aleno? Um aleno é um composto que vai apresentar esta característica aqui, ó, um carbono ligado a dois outros carbonos por ligações duplas, tá certo? Então, este carbono com dupla ligação entre dois carbonos caracteriza o grupo dos alênicos, tá certo? Na verdade, esse daqui é o alênico mais simples, que recebe inclusive o nome de aleno, né? Então, ele é o composto, se a gente for dar o nome dele aqui, né, um propeno, né, é um propadieno, na verdade, né, 1,2-propadieno, tá? Que conhecido, né, pelo nome de aleno. Então, o que é um composto alênico? É um composto derivado deste aqui, que é o aleno, tá? Então, pela saída, pela substituição de um ou mais destes hidrogênios por ligantes quaisquer, ok? Muito bem. Então, esses compostos, eles vão apresentar plano de simetria. Então, esse aqui, por exemplo, apresenta plano de simetria, tá certo? Olha só. Porém, dependendo dos ligantes que estiverem aqui, esse composto não apresentará plano de simetria, que é a condição para que um composto seja apresente, né, isomeria óptica. Claro que os compostos que têm carbono quiral, o fato dele ter um carbono quiral, que é um carbono assimétrico, já torna o composto assimétrico, tá certo? E, portanto, com atividade óptica. Agora, estes compostos, embora não tenham carbono quiral, e nem é possível ter carbono quiral, né, já que todos esses carbonos aqui, ó, nenhum deles faz 4 ligações simples, eles têm duplas ligações, então não vão poder ser quiral, né? Mas o composto poderá apresentar assimetria, tá? Então o composto será quiral, apesar de não ter carbono quiral, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Imagine que nós tenhamos aqui esse composto, né? Esse composto em que eu tenho aqui o radical, o ligante 1, aqui o ligante 2, aqui o ligante 3, aqui o ligante 4. Então, esse composto, se ele vai então apresentar, né, aqui uma imagem especular, né? Se ele for colocado diante de um espelho plano, ele vai apresentar uma imagem especular, tá bom? Acontece que, dependendo de quem são esses ligantes, esta imagem não corresponderá ao objeto. Serão compostos diferentes, tá? Então, qual a condição, quando é que esse composto apresentará uma imagem diferente dele mesmo? Quando será que esse composto será assimétrico? Assimétrico e, portanto, apresentará atividade óptica? Quando os ligantes forem diferentes entre si, os ligantes das extremidades. Então, aqui, o ligante A for diferente do B e o ligante C for diferente do D. Quando aqui o R1 for diferente do R2 e o R3 diferente do R4, tá certo? Então, vamos mostrar para você como é que se dá esse tipo de situação. Olha só. Então, aqui, olha, bonitinho aqui, um helênico, né? Um alênico, um composto alênico, derivado do aleno, certo? Então, olha só. Então, vamos aqui. Veja bem, ok? Olha só. Carbono com dupla ligação. Os ligantes da minha esquerda,
um amarelo e um vermelho, tá? Um amarelo e um vermelho. Ligantes da minha direita, um verde e um azul. Portanto, atendendo àquela condição, né? Ligante verde diferente do azul, ligante amarelo diferente do vermelho. Então, nas extremidades, os ligantes são diferentes, tá bom? Então, vamos colocar esse composto aqui no espelho. Olha só, vou colocar ele assim para ficar mais fácil de você ver, tá? Então, colocando ele aqui no espelho, vamos produzir uma imagem especular, tá bom? Então, vamos lá produzir a imagem especular. Tá aqui, olha. Deixa eu ver, deixa eu pôr aqui direitinho. Pronto. Olha só, né? Tá vendo, ó? Vermelhinho pro seu lado, amarelinho para cima. Tá bom? Olha aqui, o azulzinho de frente pro azulzinho, o vermelhinho para trás. Portanto, esse composto da minha esquerda, ele é a imagem especular deste, tá certo? Tá bom? Então, só que esses compostos, eles são diferentes. Por que que eles são diferentes? Porque não há um plano de simetria. Não é possível você dividir esse composto, né? Não é possível dividir nem este, de tal maneira que você tenha duas metades iguais. Então, esse composto, ele é assimétrico. A gente pode dizer que esse composto é quiral. Ele não tem plano de simetria. Apesar de não ter carbono quiral, o composto é quiral. E se ele é quiral, ele vai apresentar a isomeria óptica, né? Se este aqui for destrógero, esse aqui, que é a sua imagem especular, será levógero, ok? Maravilha? Então, esta é uma situação. Derivados do aleno, né? Poderão ser quirais, poderão ser opticamente ativos se nas extremidades, né, da dupla ligação, das duas duplas ligações, né, numa extremidade eu tiver ligantes diferentes e na outra extremidade também, ok? Muito bem, então, esta é a primeira situação. E qual a segunda situação? A segunda situação é se você tiver compostos cíclicos, tá? Então, olhem só para estes bonitos compostos aqui. Que bonitinho, né? Então, esse aqui é um ciclopropano, tá certo? Olha lá, ó, ciclopropano. Tem 3 carbonos no anel. Então, ciclopropano. Então, aqui, ó, no carbono 1 e no carbono 2 ele tem cloro, né? Então, 2 de cloro, né? Ciclopropano. Como aqui, né? Considerando este aqui o plano, né? Um plano. Nós temos um carbono para cima e o outro para cima também. Os dois estão para o mesmo lado. Então, esse é o ciclopropano cis, né? 2 de cloro, ciclopropano cis. Neste aqui, o que que acontece? Olha só, ele tem o mesmo nome, 2 de cloro, né? Ciclopropano, só que eles estão para lados opostos do plano, então esse é o trans, tá certo? Muito bem. Então, o que que acontece? Se nós olharmos para esse composto aqui, ó, esse composto aqui, ele vai apresentar plano de simetria, tá? Ele vai apresentar plano de simetria. O que que é isso? Ora, se eu dividir esse composto aqui, ó, no meio aqui, esta metade da esquerda será igual à metade da direita. Então, se você virar isso aqui para lá, ó, vai coincidir que essa metade é igual a esta. Então, esse composto ele é simétrico. Ele não é quiral. Ele tem plano de simetria. Se ele tem plano de simetria, ele não é quiral, ok? Agora, esse composto aqui, veja bem, se você dividir ele aqui, ó, olha só, a metade da esquerda, essa metade aqui, é diferente dessa metade, é diferente. Se você virar isso daqui para lá, ó, não vai bater, porque esse cloro aqui está para baixo do plano, né? Tá? Então, essa metade aqui da esquerda é diferente da metade da direita, tá? Então, esse composto trans aqui, ele é assimétrico. Se ele é assimétrico, se ele não tem plano de simetria, então ele é quiral.
ele é quiral, tá certo? E se ele é quiral, o composto é quiral, ele é opticamente ativo. E se ele é opticamente ativo, ele vai ter uma molécula destrógera e uma molécula levógera, tá bom? Vamos mostrar aqui para você com os modelinhos, para você ver e comprovar, tá certo? Olha só. Então nós vamos pegar aqui um composto cíclico, né, com aqueles cloros lá, tá bom? Olha só. Então esse aqui, olha só, ciclopropano, né? Um cloro é o átomo verdinho, um para cada lado aqui, tá certo? Então essa é a forma trans, ok? Essa é a forma trans. Depois eu vou fazer o cis para mostrar para você que o cis, quer dizer, isso mesmo, vou fazer o cis para mostrar para você que o cis é simétrico, né? O cis não vai apresentar uma molécula, uma imagem especular diferente dele mesmo, como acontece aqui com o trans. Olha só, então aqui está a minha molécula, vou colocar aqui ela diante do espelho, tá certo? Olha só a imagem especular dela, tá bom? Olha só, verdinho de cara para o outro verdinho, o branquinho para trás, assim como esse, né? E aqui quem está de frente um para o outro são os branquinhos, tá bom? Então essa molécula é a imagem especular dessa e vice-versa, tá certo? Uma é a imagem especular da outra. O que que acontece? Que esse composto aqui, olha, não dá para dividir em duas metades iguais, né? Porque se eu cortar aqui, ó, nesse plano aqui, ó, essa metade não é igual a essa, porque este cloro está para um lado e este está para o outro lado do plano, tá certo? E olha só, como não é possível coincidir átomo a átomo, olha só. Então vamos tentar aqui colocar os átomos um do lado do outro, ó. Não dá, ó, tá vendo? Olha só, não dá. Então aqui, ó, se eu coincidir aqui os verdinhos, ó, não coincide os brancos. Se eu coincidir o branco, não dá certo o verde. Então, são moléculas diferentes, Se esta for levógera, essa será destrógera. Se esta for levógera, essa será destrógera. Mas aqui eu terei moléculas opticamente ativas. Agora, para eu fazer essas moléculas cis, é simples, né? É só inverter aqui os átomos, né? Então eu vou pôr esse átomo aqui para você ver, olha, tá? Olha só, fiz a cis, né? Ok? Opa, fiz a cis. Pronto, tá aqui a cis, a molécula cis, né? Tá? Vamos fazer a cis aqui também. Pronto. Pronto, aqui. Olha a cis, né? O que acontece com a molécula cis? Olha só, tá aqui. Opa, saiu aqui. Molécula cis, olha só. Pronto, ó. Eu coincido átomo a átomo, tá vendo, ó? Átomo a átomo. Mostrando com clareza que é a mesma molécula, tá vendo, ó? É a mesma molécula. Então, esta molécula é simétrica, ela produz uma imagem especular igual a ela mesma, ao passo que a outra trans é assimétrica, ela não produz uma imagem especular igual a ela mesma, tá certo? Muito bem, então o que nós temos aqui? Opa, volta. Se eu colocar a molécula trans diante do espelho, ela vai gerar, né? Aqui, para baixo, para cima, ok? Muito bem. Então, o que vai acontecer? Estas moléculas, elas não são superponíveis, né? Não são. Essa daqui é diferente desta. Então, eu vou ter o destrógero e o levógero, né? Então, esse daqui vai ser o 1,2 de cloro ciclopropano transdestrógero. E este aqui vai ser o 1,2 de cloro ciclopropano translevógero, né? Esses dois são enanciômeros, um do outro, né? Também chamados antípodas ópticos, tá certo? Olha lá, então aqui na verdade, quantos compostos eu tenho aqui? Quantos isômeros eu tenho aqui? Ora, eu tenho um, né? Que é o trans, certo? Eu tenho um, só que na verdade este 1, que é o trans, ele é 2, né? Ele é o trans
destrógeno e o translevógeno, ok? Então é assim que você veja que apesar de eu não ter um átomo quiral, um carbono quiral na molécula, eu tenho uma molécula quiral. Por quê? A condição para que uma molécula seja quiral é que ela seja assimétrica. Nas moléculas que nós vimos antes, a gente tinha o carbono quiral, né? Se eu tenho o carbono quiral, que é o carbono assimétrico, ele já torna a molécula simétrica. Agora, eu posso não ter carbono quiral, né? E quando eu não tiver, aí eu tenho que analisar a molécula como um todo. Então, nós vimos duas situações em que a molécula, mesmo não tendo quiral, poderá ela ser quiral, né? Que são os derivados dos alenos, né? Do aleno, né? Os compostos alênicos, e eu posso ter também os compostos fechados, né? Os compostos fechados, eu tenho que analisar se eles apresentarão ou não plano de simetria. Se não apresentar plano de simetria, então aí serão opticamente ativos. Então até o próximo vídeo, grande abraço, até lá!